3, versículos 6 a 12. Malaquias 3, versículos 6 a 12. Conversando com os irmãos sobre o livro de Malaquias, o feedback que a gente tem é: pastor, tá puxado, hein? Tá mesmo, meus irmãos, tá puxado. É um livro que Deus escreveu para amadurecer a nossa fé. Eu entendo que o livro de Malaquias, ele faz a gente sair de uma visão imatura da vida cristã para uma visão mais trabalhada, uma visão mais profunda. E cada texto tem sido uma boa dose de confrontação da parte do Espírito Santo para o meu próprio coração. Inclusive o texto dessa manhã, eu creio que é um texto muito necessário e útil nos nossos dias. Eu peço que você ouça com atenção a leitura dos versículos 6 a 12 do capítulo 3, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, porque a tua infalível palavra é o que nós precisamos ouvir nesta manhã. E pedimos, Senhor, que o Espírito Santo encontre uma forma de ministrar exatamente aquilo que precisamos ouvir, e precisamos reter, e precisamos entender. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Sou apenas um vaso quebradiço, mas sou servo do Senhor. Então usa-me para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho de uma pessoa muito feliz, pulando no campo, e um campo bem bonito, assim, tá? Nesse campo pode ter árvores frutíferas, tá? Macieira, pode ter todo tipo de árvore que vocês conseguirem imaginar, tá bom? Plantas bem saudáveis, passarinhos voando, borboletas. Faz uma imagem aí bem bonita e depois vocês vêm mostrar para mim, tá bom? Meus irmãos, nós temos vivido tempos muito, muito desafiadores quando o assunto é dinheiro e fé. Dependendo do contexto religioso do qual você vem, só de ouvir a associação dessas duas palavras, dinheiro e fé, você já fala assim, que assunto delicado, pastor. Porque aquilo que deveria ser uma área de obediência e de gratidão a Deus, muitas vezes se torna exatamente motivo de confusão, de medo e de manipulação. Eu lembro, ainda criança, meus irmãos, quando a gente ligava, né, na época que só tinha televisão aberta, né, a gente via aqueles programas das igrejas pentecostais que passavam na televisão tarde da noite. E eu lembro muito vividamente não preciso citar a igreja, mas de um suposto pastor, um líder lá, pedindo para o pessoal levantar a carteira. Se você tem fé, né? Então eu posso até fazer aqui, né? Eu estou com a minha carteira aqui no bolso. Se você tem fé, abre a sua carteira aí e veja quanto dinheiro tem. Deus vai multiplicar o que está aí dentro, né? Mas você precisa ter fé. E aquela coisa muito financista, eu poderia usar até a palavra mercenária, né? E o problema é que quando a gente vai tratar desse assunto, que é um assunto muito importante, muito relevante na Bíblia, tá? Dinheiro e fé. O problema é que você tem extremos perigosos. De um lado, a teologia da prosperidade, que transforma Deus basicamente em um banqueiro celestial, que promete riquezas em troca de ofertas, e aí você barganha só com Deus, tudo é barganha. Do outro lado,
nós temos um temor exagerado de falar sobre dinheiro na igreja, porque a gente só lembra dos versículos que falam que o dinheiro é a raiz de todos os males, de que por causa do dinheiro você não pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus. E aí às vezes a gente acha que a Bíblia só tem uma visão negativa de dinheiro, quando na verdade isso não é verdade. A Bíblia tem uma visão, na verdade, muito mais positiva sobre o uso do dinheiro do que negativa. Então, a gente acha que o assunto do dinheiro, principalmente quando a gente cai num meio reformado, um meio calvinista como o nosso, a gente acha que esse assunto do dinheiro está totalmente desvinculado da nossa vida espiritual, como se você tivesse um negócio chamado vida espiritual e um outro negócio chamado dinheiro. Mas, meus irmãos, o que é vida espiritual? Tudo é espiritual. Toda a nossa vida é espiritual. E a palavra de Deus não nos deixa sem direção nesse assunto. Esse livro de Malaquias foi escrito num tempo de esfriamento espiritual das pessoas, onde o povo estava negligenciando os seus compromissos mais básicos espirituais com Deus, inclusive a questão financeira. Então Deus aqui, por meio do profeta, ele vai confrontar amorosamente e chamar a sua igreja ao arrependimento e à fidelidade. Porque o texto vai tratar daquela palavrinha ali, mordomia. Mordomia não é viver no bem bom não, tá? Mordomia é uma palavra teológica que a gente usa para descrever não só números ou valores, mas um coração de servo, um coração transformado pela graça de Deus. A tese que eu quero defender hoje nesse sermão, meus irmãos, é que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele deseja a nossa fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa da nossa fidelidade em todas as áreas da vida, inclusive quando o assunto é dinheiro. Nossa maneira de lidar com os recursos que Ele nos confia revela muito sobre a nossa fé, sobre o nosso amor e sobre a nossa confiança a Deus. Então vamos entender isso, meus irmãos. A gente está aqui numa sessão de Malaquias, já caminhando para o final de Malaquias, né? O último capítulo é o capítulo 4 depois. Mas Malaquias retoma o assunto das ofertas, principalmente o fato de que o povo relutava em dar a Deus o que era devido a Deus. Ele já havia tratado isso nos 2 primeiros capítulos, quando ele falou que os sacerdotes, quando iam ministrar os seus atos sacerdotais, eles escolhiam os piores animais que tinham. Em vez de escolher os melhores que a lei prescrevia, eles pegavam o animal cego, o coxo, o animal que era imprestável, e ofereciam esses animais de segunda, terceira categoria nos sacrifícios a Deus. Mas agora, meus irmãos, fica claro aqui no versículo 9, que ele não está falando só dos sacerdotes. Veja que no final do versículo 9 ele fala, vós, a nação toda. Eu estou falando agora com todo mundo. Todo mundo tem responsabilidade nesse assunto, não só os pastores, não só os líderes. E, meus irmãos, eu quero que os irmãos percebam que toda vez que Deus vai confrontar um pecado do povo, Ele primeiro mostra a graça por esse povo. Antes mesmo de tratar do cumprimento da lei, Ele quer mostrar que Ele fala ao povo como um pai que ama. E Ele vai usar 2 argumentos aqui para deixar bem claro que Ele é um pai amoroso e não um Deus tirano. Primeiro Ele vai deixar claro que no versículo 6, Ele diz aí, olha aí o versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. É como se Deus estivesse falando, vocês são de uma categoria que a essa altura vocês já deveriam estar condenados, porém eu, Deus, não mudo. Eu sou um Deus imutável em meus atributos, eu sou imutável em meu ser, eu sou imutável em meu amor por vocês. Antes mesmo que vocês tivessem oportunidade de pecar, lembra o que ele falou no capítulo, versículo 5? Eu predestinei vocês, eu amei vocês antes que o mundo fosse mundo e antes que vocês fossem vocês. Isso é a prova de que o tempo inteiro, mesmo quando Deus confronta, Ele fala como um pai, com amor. O seu propósito é abençoar o seu povo. Mas, em segundo lugar, então, como um pai que ama, Ele chama ao arrependimento, versículo 7, olha aí, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E guarda essa ideia aqui, olha que interessante a ideia do arrependimento. Tornai-vos para mim, arrependimento, né? Mudar a direção, voltem-se para Deus, e eu me voltarei para vocês. Todo chamado ao arrependimento na Bíblia, ele é acompanhado da promessa da bondade de Deus. Deus, Ele ama nos abençoar, especialmente quando a gente
se arrepende. Esse é o nosso Deus. O livro de Malaquias é sobre um Deus imutável em seu amor e em seu propósito de abençoar a despeito dos pecados que tenhamos cometido contra Deus. Lembre-se disso quando você for ler a Bíblia. Lembre-se disso quando você for ler o Antigo Testamento, tá? Não fica com aquele negócio assim, ixi, vou pular o Antigo Testamento, eu vou pular esse livro de Malaquias, porque a última vez que o pastor Mateus pregou o livro de Malaquias, ele bateu tanto. Não, meus irmãos. Pai que ama disciplina. Pai que ama de verdade, não deixa a gente a nossa própria sorte. Se a gente tivesse largado aí no nosso grande livre-arbítrio, né? Oh, que livre-arbítrio maravilhoso. Vai lá, vive aí o seu livre-arbítrio, vai. Siga o seu coração rumo ao inferno. Deus não é assim. Deus é insistente. Quando você é teimoso, Deus é mais. A diferença é que a nossa teimosia é do pecado e a dele é do amor. Amém? Lembre-se disso. Então agora vamos falar do assunto, né? O povo vira então para Deus. No versículo 7 ainda, veja, quando eles dizem aqui do finalzinho do versículo 7. Em que havemos de tornar? Ai, gente, esse povo de Israel, né? A gente é assim. Em que havemos de tornar? As coisas aos olhos de Deus são tão óbvias, mas para a gente é dissimulação. O que a gente está fazendo, Senhor? A gente não está fazendo nada de errado, ué. E Deus já de cara coloca no versículo 8 a quebra do mandamento. Ele fala aí, olha, versículo 8: roubará o homem a Deus? Eles estavam roubando Deus. O problema é que eles não percebiam isso. Eles não percebiam que eles estavam quebrando o mandamento da lei de Moisés, que dizia, não furtarás. E aí eles perguntam para Deus, versículo 8: todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? O pior cego é o que não quer ver, o pior ladrão é o que não quer reconhecer, né? Qual é o problema? E Deus fala, temos um problema, Israel, nos dízimos e nas ofertas. É o que ele diz no versículo 8. O que é o dízimo, meus irmãos? O que era? Vamos tentar entender uma coisa aqui. Toda vez que a gente for falar de dízimo, a gente precisa lembrar que essa definição cerimonial de dízimo, antes da gente falar da nossa prática hoje, a gente tem que entender o que ela significava no passado, quando ela foi estabelecida lá no Antigo Testamento. Dízimo, literalmente, crianças, a palavra dízimo, tá? Significa décimo. O que é décimo, crianças? Vocês sabem o que é um décimo? Aulinha de matemática, o Fausto ali, meu economista favorito. O que é um décimo, crianças? Um décimo é a 10ª parte de uma coisa, de um todo, né? Então você tem assim, 100%, aí cai para 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, tá? 10. Então, é isso que significa décimo, tá bom? E essa prática do décimo, do dízimo, ela foi codificada na lei, crianças, na lei de Moisés. Era uma exigência anual que Deus fazia ao povo de Israel de trazer 1/10 da produção agrícola como uma marca da propriedade de Deus, como o Senhor, principalmente como o Senhor da terra prometida. Lembra, eles entrariam na terra prometida e Deus estava estabelecendo como é que a dinâmica ia funcionar dentro da terra da promessa. Tem vários textos, tá? Levítico 27, 30, Números 18, 26, Deuteronômio 14, 22, tá? O problema, meus irmãos, é que Malaquias, ele está citando aqui não a obediência do povo, mas o pecado do povo desde os dias de Jacó, que é o que ele diz aí no versículo 7, você viu o versículo 7? Desde o dia de vossos pais, os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Vamos lembrar como é que foi que isso aconteceu? Tinha um homem chamado Jacó, e ele passou um período de exílio ali numa terra chamada Padã Arã, e quando ele retornou desse exílio então para a terra prometida, tanto, né, porque Jacó vai para a terra prometida, mas ele também se volta para Deus. Então Jacó, que foi transformado por Deus, ele construiu um altar em Betel e ofereceu lá em Gênesis 28 um dízimo ao Senhor, de acordo com o voto de adoração que ele estava fazendo na vida dele. Então você encontra isso lá em Gênesis 28, 20 a 22, tá? Depois em Gênesis 35 também. Então essa prática, presta atenção, meus irmãos, de adorar a Deus e de espontaneamente dar algo a Deus como símbolo da bondade de Deus para comigo, isso surge antes mesmo da lei ser dada no Monte Sinai. Abraão tinha feito isso, Jacó tinha feito isso, era parte da vida de adoração a Deus,
é como se fosse assim, a gente está tão feliz, olha o que Deus está fazendo por nós. Então as pessoas faziam o quê? Faziam altares de pedra, e muitas vezes sacrificavam ali ao Senhor, e davam dízimo, consagravam algo. Essa consagração era literalmente em forma de queimar algo para Deus, é mostrar, Deus é tão bom que eu queimo algo da minha propriedade para Ele. Então isso depois foi de fato sistematizado na lei do Sinai, Moisés. Mas agora, meus irmãos, ao longo dos anos, e principalmente agora quando esse povo sai do exílio babilônico, né, depois do seu segundo cativeiro, eles retornam do exílio babilônico, pelas mãos de Esdras, de Neemias, eles reconstruíram o altar e o templo em Jerusalém, mas estavam sendo grosseiramente negligentes com os dízimos. Está lá em Neemias capítulo 13, versículos 10 a 13. Agora, por que eles estavam sendo negligentes? Porque eles tinham uma justificativa que parecia válida diante de Deus. O que vai ficar claro nessa literatura dos profetas é que havia uma queda na safra que estava sendo causada pela seca e pela pestilência. Infelizmente, a colheita não estava boa, o resultado não estava bom, o salário não estava caindo na conta no final do mês, na visão deles. Então, isso para eles era um motivo totalmente justificável, para que eles retivessem as suas ofertas ao Senhor. Senhor, eu não tenho como dar. Você está vendo o que está acontecendo, Senhor? Olha lá, olha a peste assolando a agricultura. Não está chovendo, Deus, manda a chuva, cadê? Não está chovendo. Mas, meus irmãos, o que o Senhor revela aqui no versículo 9, basicamente, é que esses desastres naturais, eles não eram a causa do problema, e sim o resultado da desobediência da nação. Ele fala aí no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. A seca, a pestilência, a safra que não produz, isso é resultado do coração de vocês diante de mim, que leva vocês a não fazerem isso, e os próprios profetas já estavam falando. Ageu, depois você pode ler o livro de Ageu, é bem pequenininho, apenas 3 capítulos, Ageu 1 ele fala isso, Ageu 2 ele fala disso. Aos olhos de Deus, reter o que Ele pede, reter o dízimo, é roubar ao Senhor, porque a lei prescrevia isso, era uma prescrição da lei dentro daquela aliança. O dízimo era uma obrigação da aliança do Sinai, e essa obrigação tinha bênçãos e maldições específicas que estavam anexadas a essa prescrição. Então, como Deus é justo, o ponto é, vocês não me dão o que eu peço, eu não dou a vocês o que vocês querem. E gente, é estranho eu estar falando sobre esse assunto hoje de manhã, porque alguns de vocês, talvez não muito acostumados a entender que o Antigo Testamento revela um Deus que continua sendo o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não mudou. E aqui eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, porque eu não quero dizer que toda vez que uma coisa ruim acontece na sua vida, é porque você não está sendo fiel a Deus, você não está dando o seu dízimo. É isso que a teologia da prosperidade faz, ela reduz Deus a essa barganha financeira. Meus irmãos, é bem mais do que isso. O problema é que lá na raiz do nosso coração, a gente está lidando com a nossa infidelidade, que não aparece só nos dízimos, aparece também nos dízimos. O problema do coração que duvida da bondade de Deus é que a gente fica arrumando justificativas para justificar a nossa falta de confiança em Deus o tempo inteiro, que é o que nos move à infidelidade. Muito do motor à infidelidade é porque a gente acha que Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então a gente tem que dar um jeitinho, a gente tem que dar uma ajuda para Deus. Meus irmãos, quantas vezes eu e vocês, a gente duvida de que Deus realmente vai suprir as nossas necessidades, e a gente começa a fazer uma negociação com Deus, né? Deus, esse mês aqui o salário atrasou, né? O Senhor sabe, o Senhor está vendo, está difícil, Senhor, está difícil, né? Eu não posso. Senhor, eu estou com o boleto do condomínio atrasado, Senhor. O Senhor está vendo, eu estou, né?
Você viu, Senhor, o Senhor, eu não sei se o Senhor percebeu, eu sei que o Senhor é soberano, mas eu não sei se o Senhor percebeu, no mês de março tem reajuste do plano de saúde, Senhor. Né? Você viu o que a minha operadora de saúde está fazendo comigo, Senhor? Senhor, vê se isso é justo, Senhor. E a gente arruma, e arruma, e arruma, e arruma. E meus irmãos, se o assunto fosse só dízimos, eu creio que esse texto é muito mais do que dízimos. Esse é um texto que está tratando da mordomia e da gestão de todos os nossos recursos para Deus. Quando a gente diz que de alguma maneira a gente tem que proteger os nossos recursos, senão eles vão se desgastar, em vez de desgastá-los para a glória e para o serviço de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me deu essa casa tão boa, que eu orei tanto para o Senhor me dar, que alegria, Senhor, mas Senhor, eu não vou receber o grupo familiar na minha casa, porque o povo suja tudo, Senhor. É uma sujeira sem fim. O Senhor viu a louça da última vez, Senhor. Eu não vou oferecer mais minha louça, porque as crianças quebram minha louça. Você viu o que eles fizeram com o meu sofá, Senhor? Eu deixo o meu gato arranhar o meu sofá, não as crianças da igreja arranharam o meu sofá. Senhor, dá tanto trabalho limpar o chão lá de casa. O pessoal no final do culto precisa de carona, aí você fica esperando o outro dar carona, né? Não, eu não vou dar carona não. Eles não sabem quanto que eu paguei quando eu enchi o tanque essa semana. O posto lá do lado de casa está caro demais. Não dá, não vou levar lá no final da Ceilândia de jeito nenhum. E o nosso coração fica fazendo isso o tempo inteiro. Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã, quando você morrer? Todos esses tesouros, esses acúmulos, essas coisas vão se desintegrar junto com o seu corpo. Os faraós do passado, muito egoístas com relação às suas posses, pediam que quando fossem enterrados, fossem lá colocados com seus talismãs, seus amuletos, seus itens preciosos, porque eles tinham uma expectativa de que no pós-vida, eles estariam com seus itens. Então você está vendo que o seu problema e o meu problema é coração de faraó? É coração de faraó? Que a gente não entende o porquê Deus nos abençoa com as coisas que a gente tem. É para a glória do Senhor que nos deu. A relação é, Ele nos deu por graça e não por merecimento seu e meu. O grande erro da vida cristã é a gente achar de que, de alguma maneira, o que a gente tem é nosso porque eu fiz por onde. Você acha mesmo? Você acha que o emprego que você tem, você mereceu? Ou que o salário que você tem, ainda que a Bíblia diga que todo trabalhador é digno do seu salário, mas você acha que a energia, o fôlego, a capacidade intelectual, a oportunidade que se abriu, o entrevistador do seu recurso humano que decidiu chamar você para trabalhar, meu irmão, o que eu e vocês merecíamos imediatamente é que um raio caísse na nossa cabeça. Tudo o que nós temos é graça, e o que Deus queria ensinar para Adão e Eva naquele jardim, quando contratou eles para serem administradores do Éden, era isso. Deus cria Adão e Eva. Vamos lá, abre a Bíblia aí, Gênesis 1, 28, veja, eu quero mostrar para você, Gênesis 1, 28, olha qual é a relação clara entre os recursos e as criaturas. Em Gênesis 1, 28, é muito importante você ter esse texto aqui que fala sobre o mandato de Deus, o mandato sociocultural de Deus, de cuidar do mundo de Deus. Olha o versículo 28, ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Meus irmãos, Deus plantou esse casal no jardim e pôs o fôlego de vida nesse casal recém-criado e fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e botou a árvore da vida no meio do jardim, também botou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele vira para esse casal e fala assim: ó, cuida do meu parque,
Eu lembro uma vez, quando eu era jovem, num acampamento de jovens, um pastor foi pregar sobre mandato cultural, e ele falou assim: imagina que você vai para um parque da Disney, né? Todo mundo teria o sonho, vou num parque da Disney, aquele assim, fantasia de criança. E aí de repente você chega lá no parque da Disney, e aí o proprietário do parque vira para você e fala assim: olha, esse é o meu parque, mas a partir de agora eu vou confiar as chaves do parque para você aproveitar do jeito que você quiser, e você ir em todos os brinquedos, em todas as montanhas russas, você pode se molhar o tanto que você quiser, você pode tomar susto o tanto que você quiser, tá? Você pode convidar quem você quiser, faça tudo aqui, brinque em todos os brinquedos, tá? Vai aproveitar, mas lembre-se que o parque é meu, e você é o meu administrador. Quando eu voltar, eu quero ver como que você cuidou do meu parque, se ele foi preservado, se os brinquedos ainda estão funcionando, se você pagou os funcionários em dia, porque não é só diversão, né? É gestão inteligente dos recursos. Me dói o coração pensar, meus irmãos, que os descrentes têm escrito mais sobre esse assunto do que os crentes. Os descrentes falam mais sobre a importância de orçamento inteligente, gestão inteligente, como cuidar bem dos seus funcionários, do que literatura evangélica sobre esse tema. Porque quando a gente tem literatura evangélica sobre esse tema, está cheio de teologia da prosperidade egoísta, em que eu sou o centro do universo, os recursos existem para minha glória, quando os próprios descrentes, as mulas de Balaão espalhadas pelo mundo, reconhecem que a gente deve fazer os recursos serem geridos para o benefício de outros, ainda que também tenham os seus egoísmos e seus problemas. Meus irmãos, Deus em sua palavra quer restaurar em nós uma visão correta sobre esse assunto. O problema de dar o dízimo no domingo é muito anterior ao domingo, tem a ver com o nosso coração, a nossa percepção. Quem é você diante da graça de Deus? E meus irmãos, Deus é tão bondoso que no versículo 10 ele não anula o mandamento, ele conclama a obediência. Olha o versículo 10, agora volta em Malaquias, tá? Eu já estou de Malaquias aqui de novo, já voltei para Malaquias. Volta lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Logo no início do versículo ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa. Ou seja, Deus está falando, não é porque vocês foram desobedientes até agora que eu vou mudar o mandamento. Não, o mandamento continua. Sejam fiéis, minha casa ainda precisa desses recursos. Meus irmãos, os dízimos, preste atenção nisso, os dízimos eram essenciais para a manutenção da obra do Senhor no templo. Os sacerdotes dependiam disso, os levitas dependiam disso. Todo e qualquer avanço da obra do Senhor por meio daquele templo dependia de que o povo de Deus fosse fiel nessas coisas. Inclusive tem um texto interessante de Josué, porque os próprios sacerdotes, eles não tinham porção de terra deles mesmos, eles viviam do Senhor. Era uma forma de mostrar que a dependência desses homens era totalmente do Senhor e do seu povo. Eu quero que você se lembre disso quando a gente for falar sobre dízimos e ofertas. O recurso que a gente levanta nessa igreja, meus irmãos, não sustenta só a minha vida como pastor de vocês, ou a vida do pastor Luciano, ou a vida do pastor Lucas Carvalho, não. Ela sustenta a vida de todos aqueles que têm sido abençoados com a vida e com a obra da Igreja Presbiteriana Redenção. Vocês têm noção do que é ser um missionário no campo? Como a gente, toda conferência missionária, a gente tem a oportunidade de levantar uma oferta especial para os nossos missionários. E Deus tem sido tão bom, as ofertas têm sido relativamente boas todos os anos. Só que os missionários não sabem que a gente vai mandar isso. Então a gente vai lá e manda, e chega aquele recurso fora de hora, mas é exatamente pelo que ele estava orando e precisando, diante da necessidade dele. E ele poder mandar uma cartinha para a igreja e falar: meus irmãos, muito obrigado. Vocês não sabem o tanto que nós estávamos precisando disso. Meus irmãos, Deus ele é tão misericordioso. Eu quero provar que esse texto é sobre misericórdia, que ele dá o mandamento. Ele fala assim, trazei os dízimos à casa do Senhor, e ele diz no versículo 10, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meus irmãos, a gente lê esse versículo, eu sei que o pessoal da teologia da prosperidade ama esse versículo, olha, aí viu Deus, eu sabia,
Se eu trouxer o dízimo, o Senhor vai me abençoar. Mas, meus irmãos, as pessoas sequer percebem o que está acontecendo nesse texto. Porque esse negócio de provar a Deus é uma reversão tão grande do padrão bíblico, porque normalmente quem põe os outros à prova é Deus. Quem coloca os seres humanos no teste é o Senhor. São apenas alguns pouquíssimos casos na Bíblia em que as pessoas são chamadas a testar Deus. Então, veja como Deus quer provar o seu amor e a sua misericórdia. Ele diz: eu sou justo à minha lei e fiel à minha aliança. Quando vocês são infiéis, vocês colhem o fruto da infidelidade de vocês. Mas eu garanto para vocês, que quando vocês forem fiéis, vocês vão ver se eu não vou cumprir tudo aquilo que eu já disse que eu ia fazer. Eu já havia prometido para vocês em Deuteronômio 28, que a obediência colhe fruto, colhe piedade, colhe alegria. Esse é o trato natural das coisas. Eu vou abrir as janelas dos céus e vou dar a vocês tudo aquilo que eu já deixei guardado de antemão, que já é de vocês. É isso que eu acho que as pessoas não entendem. Quem somos nós, meus irmãos, se não pessoas que nesse momento já são filhos do detentor total de toda a criação? Nós não estamos baganhando nada que o nosso Pai Celestial já não se agrade de nos dar, porque Ele é nosso Pai. Os meus meninos há um tempo atrás estavam querendo skate. Um dia eu vou na casa de dos irmãos da igreja, tinha um skate dando sopa lá. Quando eu olho, 15 minutos depois, minha filha, eu estou literalmente sentado na varanda da casa da família, minha filha passa, como que ela aprendeu isso? E aí começou um negócio lá em casa: papai, a gente quer um skate, papai, a gente quer um skate, papai, a gente quer um skate. E aí a gente falou: tá bom, já sabemos a demanda, né? Começamos a conversar, eu e Débora. Mas de repente eles começaram uma insistência de conversar com a gente, como se eles tivessem que agora trazer um certo convencimento, algum tipo de: pai, você não está entendendo, né? Começam os argumentos infantis muito legais. Não vou entrar agora porque eu não quero expor meus filhos. Mal eles já sabiam que no nosso coração já havia toda e qualquer disposição de dar esse skate para eles, na hora certa, no momento certo. Não que eles tivessem que provar o valor de filhos deles, eles já são filhos, nós já os amamos. Dar um skate para eles seria uma alegria para a gente, em vez de um fardo, porque o pai que ama dar as coisas que abençoam seus filhos. Essa é a visão que as pessoas não entendem quando entram na teologia da prosperidade e removem essa graça paternal de Deus. Meus irmãos, qual é a graça paternal de Deus? É de um pai que não só nos dá o que a gente deseja, mas nos dá aquilo que a gente precisa. E claro que Ele quer dar o que a gente deseja, mas Ele sabe que mais ainda prioritário é nos dar aquilo que a gente nunca poderia conquistar. Uma coisa é eu ter dinheiro para comprar um skate, porque o meu pai me dá mesada. Mas será que eu teria dinheiro para comprar a salvação? Crianças, o que vocês acham? O que é mais caro, a salvação ou um skate? A salvação. Porque o custo de nos transformar em filhos de Deus, meus irmãos, não poderia ser adquirido por nenhum dízimo desse mundo. Não havia 10ª parte, nem 20ª, nem 30ª, nem 40ª, e nem se todos os israelitas de Israel consagrassem inteiramente as suas vidas, eles poderiam cobrir a multidão das suas transgressões contra Deus. Eles não poderiam, porque esse povo é um povo pecador, é um povo contaminado. Então, quando Deus diz que a obediência colhe resultados, a ponto de no versículo 11, olha o que ele diz aí: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus seria tão bom, Ele derramaria bênção sobre ele repreenderia o devorador, literalmente o gafanhoto que dá trabalho no campo, que era muito associado até mesmo à ação de Satanás, o nosso inimigo, que atrapalha a nossa colheita de vida. Eu vou repreender esse devorador, mas tem que ser pela obediência. Meus irmãos, eu pergunto a vocês: vocês acham
que Israel, depois de ouvir essas palavras, vai falar: agora entendemos, Senhor, está tudo certo, a partir de agora a gente vai obedecer. Foi assim, meus irmãos? Foi assim? Não foi. Eles ouviram o que eles precisavam fazer, mas eles não eram os filhos obedientes. Precisaria vir um filho obediente. E eu quero que você preste atenção nisso, porque quando Jesus, o novo Israel, o novo Jacó, ele vem a esse mundo como um presente de Deus, uma dádiva de Deus, um bebezinho na manjedoura que foi um presente. Não foram os reis magos que presentearam Jesus, foi Jesus que presenteou a humanidade. Mas para que ele se tornasse o autor da nossa salvação, para que ele conquistasse o fruto da terra bendita de Deus, e Deus colhesse para si eleitos, ele precisava ser obediente. No dízimo? Só na 10ª parte? Meus irmãos, ele precisava ser obediente 100%. E eu quero que você entenda então o dízimo de Jesus em contraste com o nosso dízimo. Eu quero que você entenda o tanto que Jesus ama você e eu, quando ele decidiu não dar um dízimo para nos salvar. Ele decidiu dar tudo. A ponto de, no texto que a gente leu hoje em 2 Coríntios 8, a gente leu que ele se fez pobre. Ele tinha toda a glória, o rei maior que Salomão, toda a glória pertencia a ele. Ele se fez pobre, se despiu da sua glória, para que pela pobreza dele nós nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 8, 9. Essa é a riqueza do povo de Deus. De vez em quando meus filhos perguntam assim: papai, a gente é rico? A criança faz umas perguntas, né? Quer saber coisas dos pais. A gente é rico, a gente é pobre, a gente é o quê? Se a gente tiver coragem de dar a resposta certa, a gente vai falar: filho, nós somos riquíssimos. A gente tem riquezas, filho, como esse mundo não conhece. Porque a nossa riqueza não é prata ou ouro, mas é glória sobre glória e poder sobre poder. Perdão de pecados, vida eterna, resgate sem culpa. A gente é rico demais, meus irmãos. Eu lembro uma vez, eu tinha um amigo nos Estados Unidos chamado Zé Garris. A gente estava filmando um vídeo para o seminário. E aí o vídeo do seminário era um vídeo institucional. E aí a gente botou a câmera e falou: Zé, a sua pergunta vai ser assim, o que faz do nosso seminário um bom seminário? Aí era a pergunta que ele tinha que responder sobre coisas acadêmicas, metodológicas. Aí no vídeo, aí ninguém sabia a resposta uns dos outros. Garris, o que faz do seminário um bom seminário? Aí ele começa assim: por onde começar? Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo. E ele começou mesmo a pregar no vídeo. Eu falei: não sei se era bem isso não, mas vai, né? Deus nos ama. E ele lá no vídeo, ele foi falando: Deus enviou o seu Moisés para abrir o mar vermelho da nossa vida. Ele se enviou como maná que caiu do céu, e a gente come dele, a gente bebe dele. Nós somos riquíssimos, igreja do Senhor. Porque eu não conheço nenhuma outra história no mundo de gente que estava condenada para sempre se tornar filho de Deus para sempre. E agora, quando você entende o que o Evangelho é, e caminhando para o final do meu sermão, eu gostaria de dizer que, preste atenção aqui, isso aqui é o final mesmo, é a última parte. Meus irmãos, o Novo Testamento não prescreve uma lei cerimonial de dízimos para a gente, não como era no Antigo Testamento. Nós não estamos debaixo aqui do tabernáculo do Antigo Testamento ou do templo. A Bíblia não fala para a gente de que nós temos hoje uma obrigação dizimal nos moldes do que era do Antigo Testamento. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o advento de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo por nós, fez esse conceito de 10% voar pela janela. Se Ele se entregou 100% a nós, o que é que você acha que Ele espera de você? E não é só do seu dinheiro, tá? É da sua vida como um todo. Ele espera que você seja um mordomo 100% responsivo à graça dEle. O cristianismo radicaliza a fonte do dízimo,
Porque agora toda a vida, não é só a sua produção agrícola, está explicitamente sob o senhorio de Deus. O Novo Testamento diz, meus irmãos, que essa oferta ainda deve ser proporcional. Em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2, o texto diz claramente que ali naquela igreja, cada um dava, e nós devemos dar cada um segundo as nossas possibilidades, proporcionalmente. Mas essa possibilidade, ela é proporcional à disposição generosa do nosso coração, porque nós somos chamados a sermos generosos. Deus foi generoso conosco, fazendo abundar a nossa sementeira em toda graça. Então, ainda que o Novo Testamento não nos dê uma proporção particular de quanto cada um deveria dar, e ainda que a gente use uma regra geral, uma regra genérica de 10%, quando alguém chega aqui na redenção e fala assim, pastor, como é que é o dízimo aqui? Tem? A gente fala, tem, ué. A gente segue uma regra geral, uma regra genérica. Mas o princípio teológico espiritual era de que dar menos na nova era do Evangelho é estranho. Se eu estou vivendo uma era de plenitude espiritual, de plenitude do Espírito Santo, e que a última etapa que eu aguardo é a vinda de Jesus, a nossa oferta também vai ser um diagnóstico, uma janela de diagnóstico do quanto nós desejamos a Deus. Se nós virmos Deus, eu quero que preste atenção nisso, se você vir a Deus como um doador gracioso de toda boa dádiva que você tem na sua vida, eu gostaria que você fizesse um exercício aí de 5 segundos de contar as bênçãos na sua mente. Vai lá, 5 segundos, 10 segundos, vai lá, pode contar aí algumas bênçãos aí. Pensa mesmo. E quando você achar que já chegou no limite, pode sair completando muito mais. Seja detalhista na sua mente agora. Sai das coisas grandes para as coisas pequenas. Sai das visíveis para as invisíveis. Se você enxergar a Deus como um doador de tudo, meu irmão, minha irmã, você vai desejar se destacar, presta atenção, na graça de dar, porque é bem melhor dar do que receber, bem melhor, bem melhor. Se você vir Deus como um capataz severo, cujo serviço a Deus é um fardo, isso vai ser visível na sua oferta relutante. Então, meus irmãos, a questão não é a quantia, a questão é a atitude. Uma pessoa estranhou, há um tempo atrás, quando eu virei e falei assim, num momento de ofertas, eu falei assim, olha, você não precisa dar 10%, dê quanto você pode de fato, mas dê com o coração sincero. Aí a pessoa ficou indignada comigo, mas pastor, eu dou os meus 10% sempre, se uma pessoa der menos do que 10%, não é injusto comigo? Eu falei, meu irmão, fiquei com vontade de virar para ele e falar assim, vai-te para o inferno com seus 10% então. É isso que você está pensando que é? Que é uma competiçãozinha de quem é mais crente, né? Para com isso, igreja. É alegria sobre alegria, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é o fruto do Espírito. É a alegria de poder dar livremente, dar sem constrangimento, dar sem culpa na mente. Jesus sentado com os discípulos, vê aquela mulher dando 2 moedinhas, botando no gasofilácio, enquanto os fariseus vinham e colocavam um saco cheio de moeda para fazer barulho, eles faziam assim, ó, blém, 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 blém. Parecia Natal fora de blém, blém, blém. Aí, ela dá 2 moedinhas, e Jesus fica só de olho, e ele vira para os discípulos, está vendo ela lá? Aquela mulher está dando muito mais do que todos esses outros homens. E a equação é simples, o coração dela está no lugar certo. Ela está dando tudo do que ela é, do que ela tem no coração dela. Aquela oferta de 2 moedas é mais agradável a Deus do que todo o resto, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, o texto de Malaquias termina dizendo no versículo 12, que todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
O fruto da bênção de Deus seria visto em Israel, mas certamente é visto em nós nessa manhã. Nós somos uma terra deleitosa, porque nós somos uma nação feliz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus prometeu, meus irmãos, suprir todas as nossas necessidades, quando Ele nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e tendo o que comer, tendo o que vestir, com isso estejais contentes. Então eu quero terminar o meu sermão dando 2 dicas para você, meu irmão, minha irmã. Riqueza não é problema nesse mundo, quando o nosso coração está em Deus. E ainda assim Deus quer que a gente viva uma vida diante dEle simples. Não tem problema ganhar dinheiro, meus irmãos, por incrível que pareça. Deus dá oportunidade para pessoas terem salários, e empreenderem, e irem atrás. Isso não é o problema para Deus. O problema é que, se o meu coração está em Deus, a minha vida deve ser simplificada no Senhor. Não procuro nada que seja grande demais para mim, disse o salmista no Salmo 131. Pelo contrário, fiz calar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para com o Senhor. Quando nós temos os nossos olhos fascinados demais por esse mundo, é possível que a gente esteja fascinado de menos com o Senhor. Mas Ele quer que você esteja fascinado demais com o Senhor, e que os seus recursos, não importa quão grandiosos ou pequenos sejam todos para Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Segundo e último lugar, nós precisamos ensinar nossas crianças sobre isso. Essa semana, conversando com o irmão falou para mim: pastor, às vezes a gente não fica a desejar, na hora de ensinar, uma gestão financeira bíblica inteligente na igreja. E eu falei: sim, nós falhamos nisso. Nós, como igreja, podemos melhorar muito nessa área, porque muitas vezes as nossas dívidas lá na frente são sinais de que o nosso coração não foi treinado lá atrás. Então nós precisamos nos treinar uns aos outros e treinar nossas crianças nesse assunto. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo de falar de dinheiro, conquanto nós falemos disso conforme a Bíblia nos prescreve. Indiquemos bons livros uns aos outros, falemos sobre esse assunto com inteligência, guardando o nosso coração, sem financismo, sem coração mercenário, sem tentar estimular uns aos outros a uma adoração a mamon, mas ensinando uns aos outros a guardar o nosso coração e investir o nosso dinheiro para a glória de Deus. Façamos isso, meus irmãos, conforme Provérbios, Eclesiastes, 1 Timóteo 6, Mateus. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto. E sobretudo, meus irmãos, quero terminar dizendo: se você tem falhado no dízimo, ainda bem, Jesus dá tempo de mudar para você. Ah, Senhor, eu não consigo, eu não estou lá ainda. Então começa com pouquinho, mas comece de coração. Se você vai dar R$1, R$5, 50 centavos, 100, 200, não importa, dê com o seu coração no Senhor. Se você vai dar R$10 mil, R$20 mil, mas seu coração não pertence a Cristo, Ele nem está nem aí para esse dinheiro. Essa é a pura verdade. Não é a quantidade, é a qualidade da minha e da sua adoração a Deus. Mas cumpramos o mandamento generoso de Cristo. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a gente pode conversar sobre esse assunto com tranquilidade, ainda que a gente possa se admoestar uns aos outros na Tua Palavra, revelando a nossa falta de confiança em Deus, quantas vezes duvidando do Senhor, que prometeu que nos daria tudo o que fosse necessário, especialmente as coisas realmente mais necessárias de todas. O Senhor prometeu nos ajudar e prometeu cuidar de nós. Remove do nosso coração essa desconfiança pecaminosa, Senhor, essa falta de fé e essa incredulidade, e ajuda-nos, Senhor, a viver de forma espontânea e generosa para com os nossos irmãos, lembrando de que as necessidades do povo de Deus são reais, Senhor, lembrando de que nós temos necessidades para conosco mesmos, com a nossa congregação videira que vai organizar esse ano, com os nossos missionários, Senhor, que dependem da nossa fidelidade, sim, com todas as obras com as quais temos estado engajados, Senhor, especialmente no cuidado social de uns para com os outros dentro da igreja do Senhor,
quando passamos por necessidades, com cestas básicas, fazendo campanhas para ajudar uns aos outros. Senhor, ensina-nos a sermos responsáveis com a graça que nos foi confiada. E toma o nosso coração para si, Senhor, para que tudo o que fizermos em palavra e ação seja voluntário e seja genuíno, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.